Olá, tudo bem? Somos o Alusionismo Puranduba. Por aqui, acreditamos que todas as histórias têm que ser contadas, pois só assim ensinamentos são repassados. Então, o que faz a diferença para você? Hoje vamos te contar uma história bastante diferente. Um morro, um lixão a céu aberto desativado e uma negligência de um prefeito fez com que uma tragédia acontecesse. Homens, mulheres, crianças e idosos viraram vítimas e uma estatística de um governo que só enxerga o próprio umbigo. Não existe algo pior que uma pessoa ter responsabilidade por algo e tirar a culpa de suas costas. Muitos ainda lembram do deslizamento do Morro do Bumba em Niterói, mas muitos não sabem o que aconteceu por trás dessa tragédia. Então fique aqui com a gente, para você poder entender de forma mais profunda essa história. Mas antes da gente continuar, peço para você curtir o nosso conteúdo, se inscrever e compartilhar para o máximo de pessoas possíveis que você puder. A sua ajuda é de completa importância para que o nosso trabalho cresça e se desenvolva. Sendo assim, se prepare, porque depois da vinheta, essa história impressionante vai começar a ser contada. Está preparado? Então se ajeite, porque a história já vai começar. A pior coisa que se pode acontecer é quando uma tragédia acontece enquanto você está dormindo ou perto de dormir. Sendo assim, imagine que você está dormindo e são quase 10 horas da noite, seus filhos estão no quarto ao lado enquanto a chuva bate na janela há dias. Parando para pensar, chuva é algo normal, afinal, a chuva teria que acontecer com bastante naturalidade. Enquanto você fecha os olhos para dormir, pensando no dia seguinte, enquanto você se mexe para um lado e para o outro, conseguindo pegar no sono. Até que um estrondo acontece, e a sua vida passa em seus olhos, pois a sua última noite parece acontecer. Se o milagre aconteceu e você sobreviveu a um desastre, você acaba descobrindo que tudo que está ao seu redor, que você lutou tanto para conquistar e construir, foi aterrado num montante de terra. Além de enxergar os seus vizinhos, os seus filhos e os seus pais, desaparecido ou sem vida. Essa percepção poderia ser apenas um pesadelo de mau gosto. Mas essa percepção é real. Quem nasceu a partir do início dos anos 2000, acompanhou um desastre e que teve bastante destaque na televisão, mas hoje em dia não se fala muito sobre esse acidente. Hoje vamos falar sobre o desastre do Morro do Bumba, que aconteceu na noite de 7 de abril de 2010, em Niterói, no Rio de Janeiro. E o que você vai descobrir hoje, não é apenas a história de uma tragédia. Essa é mais uma história de displicência e uma tragédia que poderia ter sido evitado, mas não foi evitado. E antes de você ver o que vai acontecer no próximo capítulo, eu quero que você guarde uma pergunta na cabeça. Se todo mundo sabia que esse acidente iria acontecer, por que não fizeram nada? Contexto: o lixo que acabou virando lar. Antes de falarmos da tragédia, precisamos entender o que o Morro do Bumba era antes de ser uma comunidade. Entre os anos 1970 a 1986, a Prefeitura de Niterói tomou uma decisão que parece absurda até para os padrões da época. Transformaram aquela área no bairro Viçoso Jardim em um depósito de lixo a céu aberto, transformaram aquela área em um lixão. Por anos, caminhões despejaram toneladas de resíduos sólidos naquele espaço, o lixo foi se acumulando, se comprimindo, se decompondo e criando uma mistura instável de gases, chorume e terra podre que, por décadas, se transformaria numa bomba relógio enterrada sob centenas de famílias. Quando o lixão foi desativado na segunda metade dos anos 1980, a prefeitura cobriu o terreno com uma camada de solo. Parecia ser uma solução, mas era uma ilusão, pois a área continuava sendo o que sempre foi. Um terreno absolutamente impróprio para qualquer tipo de construção. O que aconteceu em seguida é um retrato perfeito de negligência.
Com o lixão fechado, o poder público enxergou uma oportunidade política. A prefeitura levou energia elétrica pro local, depois levou a água encanada e por último levou o esgoto, ao invés de isolar a área e sinalizar o perigo que era aquele lugar. Mais uma vez, o governo errando, com a prefeitura estendendo o tapete vermelho para que as famílias mais pobres de Niterói fossem morar ali. E elas foram morar ali, porque precisavam de um lugar para morar e pelo custo-benefício, o Bumba parecia ser um bom lugar. Famílias de baixa renda que não tinham para onde ir encontraram no Bumba um lugar onde podiam construir, mesmo que fosse sobre uma fundação de lixo e promessas vazias. Ao longo dos anos 1990, aquela comunidade foi crescendo. Foram chegando novos barracos, depois casas de alvenaria, depois uma creche, uma quadra poliesportiva. O programa, Uma Luz na Escuridão, chegou a beneficiar os moradores. Lideranças políticas foram lá fazer campanha, tirar foto, apertar mão. O Estado não apenas permitiu que aquelas pessoas morassem sobre um lixão, o Estado também incentivou. E aqui começa a parte mais perturbadora desta história. O poder público sabia do risco que as pessoas que moravam ali estavam passando. Pois haviam alertas, estudos e e-mails de técnicos apontando os erros de deixarem aquelas pessoas morando ali, e a sentença de morte que estava estampada naquela comunidade. Porém, como o governo, sabendo que tinha estudos sérios, feitos por técnicos sérios, e mesmo assim foi ignorado? A resposta para essa pergunta vai te deixar com raiva. E é o que vem no próximo capítulo. Quando as sirenes tinham que ser tocadas, os alertas que ninguém quis ouvir. Um órgão técnico da própria prefeitura de Niterói realizou um estudo sobre o Morro do Bumba. Porém, a conclusão foi inequívoca. Aquele terreno apresentava risco grave de deslizamento. Com um solo instável e a composição do subsolo, a natureza do lixo em decomposição, tudo apontava para um perigo iminente. O estudo foi engavetado. Novos estudos, novas conclusões foram feitas sobre aquele terreno, mas mesmo com diagnósticos, o Morro do Bumba era uma área de altíssimo risco. Pesquisadores da Universidade Federal Fluminense identificaram os problemas e os dados são claros. Os dados foram ignorados, e quando, anos depois, jornalistas foram perguntar ao reitor da UFF sobre esses estudos, a resposta que veio foi cuidadosamente escolhida para não comprometer ninguém. Disse não existir estudos específicos sobre o Bumba. A palavra específicos foi usada estrategicamente para esconder uma verdade inconveniente. Mas o capítulo mais chocante desta história de omissão ainda estava por vir. Entre janeiro e março de 2010, semanas antes da tragédia, o então secretário municipal de Integração Comunitária de Niterói, João Batista Medeiros Júnior, enviou e-mails ao prefeito Jorge Roberto Silveira e ao secretário de Serviços Públicos, José Roberto Mocarzel. Nesses e-mails, ele alertava explicitamente sobre o risco de deslizamento em várias regiões da cidade, incluindo nominalmente o Morro do Bumba. E-mails enviados, foram recebidos e lidos, mas nenhuma providência foi tomada para evitar esse desastre. Não houve ordem de evacuação, não teve notificação para os moradores se protegerem, não houve nenhuma ação de contenção emergencial. Sem nenhuma chance de escolha, os moradores do Bumba tiveram que ficar em suas casas correndo o risco, enquanto o prefeito de Niterói nessa época, escolheu deixar as coisas acontecerem. E foi assim que no dia 5 de abril de 2010, foi um dia chuvoso. Porém, os meteorologistas classificariam a chuva que caía naquele dia como a pior em décadas, com mais de 300 mililitros de água caindo do céu, em apenas 4 dias. O solo, já saturado pela decomposição de lixo, absorveu a água até o limite. E o limite chegou mais rápido do que qualquer um poderia imaginar. Mas aqui está o ponto que precisa ficar gravado. A chuva não foi a causa do desastre, a chuva foi apenas o gatilho. A causa estava enterrada décadas antes, estava nas decisões de gestores que usaram os pobres como preenchimento de espaço inconveniente, estava nos e-mails ignorados, estava no silêncio confortável de quem sabia e preferiu não agir. O que aconteceu na noite de 7 de abril de 2010 foi a consequência inevitável de uma tragédia anunciada que durou 40 anos. E na próxima parte, você vai ver exatamente como aquela noite se desenrolou.
A noite de terror, quando a avalanche derrubou as casas. Tudo aconteceu dessa forma. Era uma quarta-feira, um dia que estava bastante tumultuado no Rio de Janeiro, pela grande quantidade de água que caía. No Bumba, mulheres e homens voltavam do trabalho, e antes de chegar em casa para poder descansar, foram buscar os seus filhos nas escolas e nas creches. Na correria de sempre, todos tentavam chegar em suas casas o mais rápido possível, para evitar de pegar mais chuva. Já havia dias que a chuva não parava, o Rio de Janeiro inteiro estava em colapso, pois já havia mortes em Santa Teresa, no Andaraí, no Cerro Corá, na Tijuca. A Lagoa Rodrigo de Freitas tinha transbordado, o acesso ao Cristo Redentor foi interditado. E o Maracanã ficou submerso. Nesse dia 7 de abril de 2010, era o pior temporal na cidade maravilhosa desde 1967. Mas nenhum ponto da cidade concentraria tanta dor quanto aquele morro em Niterói. No Bumba, os moradores estavam inquietos. A chuva que caía não era chuva normal, pois parecia que era um dilúvio persistente, a água escorrendo pelas encostas sem parar. Alguns moradores já haviam sentido o cheiro característico que o subsolo soltava quando a pressão aumentava, um odor pesado, metálico, a decomposição de anos sendo liberada. Aquele era o sinal que o chão estava cedendo por dentro. Então, sem aviso, sem possibilidade de fuga, aconteceu. Uma avalanche de lama, entulho e lixo decomposto desceu a encosta numa velocidade brutal. Não era uma corrente de terra comum, era uma massa densa, viscosa, misturada com os resíduos de décadas de descaso. Restos de plástico, metal, matéria orgânica em decomposição, tudo isso comprimido e lançado pela encosta abaixo com uma força devastadora e brutal. A avalanche percorreu cerca de 600 metros, engolindo aproximadamente 50 casas. Em questão de segundos, famílias inteiras foram soterradas enquanto dormiam, enquanto assistiam televisão, enquanto tentavam se refugiar. Os bombeiros chegaram e se depararam com uma cena que difere das buscas convencionais. O material que cobria as vítimas não era apenas terra, era lixo, misturada com chorume e décadas de acúmulo de resíduos, que tornavam cada centímetro de resgate uma operação de risco. O cheiro era insuportável, a consistência do material era diferente de qualquer desastre que os profissionais de resgate haviam enfrentado antes. Ao longo dos dias seguintes, os números foram sendo confirmados com angústia crescente. 48 desaparecidos foram encontrados. Mas este número não conta a história completa. As estimativas sobre o total de vítimas chegam a 267 pessoas, sendo que a grande maioria nunca foi encontrados. Famílias inteiras foram soterradas sem deixar sobreviventes para identificá-las ou reclamá-las. Corpos foram engolidos pelo lixo e pela terra e simplesmente nunca foram recuperados. Por isso, um ano depois, os vizinhos passaram a chamar aquele lugar por um novo nome que substituiu, Morro do Bumba, na memória coletiva, Cemitério do Bumba. Morador da comunidade há mais de 30 anos, um homem chamado Joel conhecia pessoalmente todas as 45 vítimas que foram resgatados nos primeiros dias. A casa dele foi uma das poucas que resistiu na encosta. Ele sobreviveu para ver o morro virar um vazio coberto de gramado verde, o verde mais triste que Niterói já teve. Para ao menos 6 famílias, o cemitério do Bumba não é metáfora. É um fato, com a certeza que seus parentes estão lá, soterrados ainda e sem chance de ter um velório, sem sepulturas, sem despedidas. Mas enquanto o resgate ainda fazia as suas buscadas, uma pergunta começava a tomar conta da cidade. Quem seria responsabilizado por isso? Você não vai acreditar no que aconteceu. O pós-acidente, quando a impunidade veio sem responsabilidades. Nos dias que se seguiram à tragédia, o prefeito de Niterói, Jorge Roberto Silveira, foi às câmeras e definiu o que havia acontecido como um desastre natural. Era a narrativa mais conveniente. A natureza é imprevisível, a chuva foi excepcional, ninguém poderia ter previsto. Só que havia e-mails. E-mails enviados por um secretário municipal diretamente ao prefeito, meses antes da tragédia, alertando sobre o risco no Bumba. A narrativa do desastre natural não sobreviveu à divulgação dessas mensagens. O Ministério Público do Rio de Janeiro abriu investigação.
O prefeito Jorge Roberto Silveira e o secretário José Roberto Mocarzel foram notificados e, posteriormente, investigados criminalmente por homicídio culposo, o homicídio que ocorre por negligência, por imprudência, por omissão consciente diante de um perigo conhecido. Era uma denúncia grave e uma investigação que, se levada a sério, poderia mudar a forma como o Brasil trata a segurança de comunidades vulneráveis. E o que aconteceu com essa investigação? O que acontece com a maioria das investigações contra gestores públicos no Brasil? Ela se arrastou, ganhou camadas burocráticas, perdeu urgência, o tempo passou, as câmeras saíram do Bumba e o assunto escorregou para as páginas de arquivo dos jornais. O Plano Diretor de Niterói, implementado em 1992, já previa a urbanização do Morro do Bumba, no entanto, considerar suas condições impróprias de edificação. Depois vieram os programas sociais, a quadra, a creche, a iluminação, tudo construído em cima de um terreno que os próprios estudos técnicos da cidade classificavam como área de risco. A lógica era perversa. Quanto mais o Estado colocava dinheiro em infraestrutura no Bumba, mais pessoas chegavam. E quanto mais pessoas chegavam, mais difícil ficava politicamente falar em remoção ou evacuação. Era uma armadilha construída tijolo por tijolo, e quem pagou o preço foi a população mais pobre. A pesquisadora Isabelle Damasceno, internacionalista pela UFRJ, tem um nome técnico para o que aconteceu no Bumba. Ela chama de racismo ambiental, a lógica estrutural pela qual as comunidades mais pobres, majoritariamente negras e periféricas, são sistematicamente colocadas nos territórios mais perigosos, sem acesso às mesmas políticas públicas de proteção que existem nos bairros ricos. Se estamos acostumados a lidar com o mau cheiro e com o risco de doenças devido à exposição a resíduos e tubulações irregulares nas favelas, nos bairros nobres, esse cenário é impensável. Com uma pausa breve, a Isabelle continuou. Nas favelas, são os próprios moradores que acabam lidando com problemas estruturais que deveriam ser enfrentados pelo poder público. No Bumba, esse racismo ambiental não foi acidente, foi político. Essas falas da pesquisadora da UFRJ têm alguns exageros, mas a conclusão é um fato. Os políticos tinham tudo nas mãos para tirar os moradores daquela situação de risco e colocar num lugar seguro. Fora que tinha também a previsão do tempo, mostrando uma chegada de uma chuva forte, indo para a direção do Rio de Janeiro. Mas o prefeito de Niterói na época, resolveu deixar as coisas acontecer. Mas o que aconteceu com quem sobreviveu? A história dos que ficaram é tão dura quanto a dos que partiram. E você vai entender o porquê no próximo capítulo. Por onde os sobreviventes foram morar? Da promessa à luta pelos direitos. Logo depois do acidente com o Bumba, os sobreviventes foram transferidos para uma área dentro de Niterói. Essa área onde passou a abrigar os sobreviventes do Bumba, é um lugar entre Niterói e o município vizinho chamado São Gonçalo. Nesse lugar, existia um batalhão do Exército Militar, que foi desativado para que os sobreviventes pudessem ter um lugar para poder morar, com a promessa que seria um abrigo temporário e provisório. Pois inclusive, teve relatos durante um tempo, que a Prefeitura de Niterói junto com o governo do estado do Rio de Janeiro, iriam achar um outro lugar para os sobreviventes morarem, comprando um terreno e fazendo apartamentos dentro de Niterói, e o batalhão iria voltar a ser reativado para serviços militares. Porém, os anos foram passando e os sobreviventes do desastre em Bumba, permaneceram no antigo batalhão que foi desativado de vez. Tanto que hoje em dia, nessa mesma área onde os sobreviventes foram abrigados, foi construído alguns prédios domiciliares. Porém, os sobreviventes daquela tragédia do dia 7 de abril de 2010, nunca foi esquecido por quem passou por esse desastre. A Dileuza é um dos exemplos, pois ela foi uma das sobreviventes do Morro do Bumba. Nesse dia ela perdeu sua casa, seus vizinhos, com 3 filhos. Ela foi transferida para o mesmo batalhão, que acabamos de falar. Em um de seus relatos, em documentário anos depois do desastre no Morro do Bumba, Dileuza voltou a se relembrar do que aconteceu, e ela começou a falar: naquela noite, eu perdi minha casa, meus vizinhos e a vida que eu tinha. Disseram que a gente teria um recomeço, que as famílias iriam receber uma casa e apoio para seguir em frente.
Mas 16 anos se passaram, muita promessa foi feita, e até hoje ainda tem gente esperando aquilo que prometeram, relatou Dileuza. Por falta de apoio financeiro da Prefeitura de Niterói, ela não conseguiu se manter no novo bairro e precisou se mudar novamente, desta vez pro Morro do Castro, em São Gonçalo. A Dileuza foi uma das sobreviventes que teve que migrar de uma área de risco e ir morar em outra área de risco. O ciclo da vulnerabilidade não foi rompido, ela apenas foi deslocada geograficamente. Em julho de 2010, o governo do estado anunciou um projeto de recuperação da área do Bumba com investimento de R$45 milhões. O plano previa uma praça em homenagem às vítimas e a construção de 180 moradias populares para as famílias desalojadas. O projeto nunca saiu do papel. Moradores precisaram ir a Brasília para lutar pelo que havia sido prometido. Um dos líderes comunitários que foram nesse protesto em Brasília, exclamou: "Quando acontece qualquer tipo de problema, eles querem que as pessoas se afastem, mas nós brigamos e conseguimos a construção de 180 apartamentos para 180 famílias." A luta durou anos, pois a conquista de novas moradias veio da resistência organizada de quem se recusou a ser esquecido. Fabiana, outra sobrevivente, hoje com 47 anos, guarda uma memória que vai além da tragédia. Ela lembrou como o Bumba existia antes da avalanche. Era um ambiente de união, de apoio mútuo. Quando a tragédia aconteceu, foi como um pesadelo. A dor da perda ainda é muito grande. Era um lugar onde todos se ajudavam. A tristeza do que aconteceu é imensa, pois não é só a perda das pessoas, mas também a perda daquele ambiente, daquela convivência tão bonita. Mas nunca será esquecido. O despachante Zé Mauro, de 51 anos, que testemunhou o desmoronamento, resume com uma precisão cortante o que muitos sobreviventes sentem. A tragédia começou muito antes. Foi uma sequência de descasos. Aquilo ali, na verdade, era uma lixeira. Depois que começaram a chegar as pessoas, não havia controle. Alguém levantava o barraco e a prefeitura autorizava. E até hoje existe abandono, não cuidam de ninguém. Hoje, onde antes havia casas, vidas e histórias, existe uma praça, um espaço vazio, com grama verde e silêncio, tipo de silêncio que só existe onde houve muito barulho de dor. E enquanto a praça existe como símbolo, os corpos de dezenas de pessoas ainda estão sob aquele chão. Famílias que nunca puderam se despedir dos seus entes queridos, que até hoje estão desaparecidos. Mas a história do Bumba não termina no passado. Ela se conecta ao presente de uma forma que deveria nos preocupar muito, e isso é o que vem agora. E os aprendizados, os erros que ainda continuam. Quando o Morro do Bumba caiu, o governo brasileiro prometeu que nunca mais deixaria isso acontecer. 16 anos depois, a pergunta que precisa ser feita é brutal na sua simplicidade. O mesmo governo que prometeu, cumpriu essa promessa? A resposta está nos números. Desde 2010, dezenas de comunidades em situação geológica semelhante ao Bumba continuam habitadas no Brasil, com o governo tendo a mesma passividade da época. Os relatórios de órgãos como a Defesa Civil e o Instituto Geológico continuam identificando áreas de risco que abrigam populações vulneráveis. E a cada temporada de chuvas, novos deslizamentos como a que aconteceu no Bumba ocorrem, com outros nomes, em outros estados, mas com a mesma lógica. O poder público fica omisso, com a população pobre no lugar errado e a tragédia sendo chamada de desastre natural. Descasos parecidos aconteceram em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e em Recife em 2022. Em 2023, aconteceu um desastre parecido em São Sebastião, em São Paulo. São histórias que aconteceram e que vamos trazer aqui num futuro próximo. Parece que a vida humana só é importante quando convém, pois a lista desse tipo de desastre não para de crescer. O que conecta todos esses episódios é exatamente o que conectava o Morro do Bumba às tragédias anteriores a ele. São pessoas que recebem altos valores de salários, pagos pela população, mas ao invés de representar os próprios brasileiros que pagam altos valores de impostos, são pessoas que pensam em benefícios próprios. Se os políticos realmente se juntassem pelo bem da população que eles dizem representar, ao invés de fazer as políticas de nós contra eles, cheio de propostas populistas,
casos como o do Bumba, não seria repetido como acabou acontecendo. Muitos dos outros desabamentos que aconteceram no Brasil, teve alertas da Defesa Civil e dos governadores dos estados tentando remover as pessoas do risco, mas sem estratégias e sem propor outras possibilidades de moradias, as pessoas permaneceram no mesmo lugar. Porém, no caso do Morro do Bumba, houve um elemento adicional que torna o caso singular no Brasil. Uma comunidade foi construída, expandida e urbanizada pelo próprio Estado sobre um lixão desativado. Esse caso não foi apenas omissão, foi uma ação deliberada, e um Estado construindo uma armadilha com recursos públicos e propaganda política, criando um vale que matou dezenas de pessoas. A Prefeitura de Niterói, nos anos seguintes à tragédia, investiu em tecnologias de monitoramento meteorológico e sistemas de alerta. O município chegou a ser classificado como um dos 8 com maior capacidade de gestão de riscos do Brasil, uma informação que soa ao mesmo tempo como progresso e como acusação ao que existia antes, tentando se redimir a uma negligência de outrora. Quem dera que só o fato de melhorar a gestão de riscos viesse com a competência de fazer a situação de um país inteiro mudar também. Se a postura dos políticos fosse outra, desde a época que o Morro do Bumba começou a ser construído, provavelmente essa tragédia nunca iria acontecer, pois o próprio governo não iria deixar a construção do Bumba se iniciar. Existe uma metáfora aí que diz muito sobre como o Brasil trata suas populações mais vulneráveis. O lixo que a cidade produz e não quer enxergar, vai para os lugares onde moram os que a cidade também não quer enxergar. Quando o peso se torna insustentável, tudo desaba junto. Conclusão. Esse ano, se completaram 16 anos dessa tragédia que acabamos de contar, e após esse desastre muita coisa aconteceu. Vidas foram refeitas, pessoas começaram outros meios de trabalho, crianças que nasceram nessa época cresceram, mas o que a gente pode levar de ensinamentos dessa tragédia? O fato é que muitas das pessoas que sobreviveu ao Bumba sofreram um trauma tão grande que jamais pode ser esquecidos. Homens e mulheres tiveram que ser fortes para lutarem pelos seus direitos de fato, enquanto tiveram que passar por cima das suas dificuldades e lutas ao longo dos anos. O governo que tanto prometeu que iria fazer e que iria acontecer nessa época, no fim das contas, no Rio de Janeiro teve um governador envolvido com escândalos, um impeachment e outros acontecimentos políticos que não vamos contar aqui, por um único fator. Aqui contamos histórias. Mas no fim das contas, essas informações são importantes para o que vai ser dito nesse exato momento. O nosso poder de escolha e de cobrança é tão grande, que se uma população quiser, um país para de vez. O Estado precisa mais do seu povo, do que o contrário, e isso é um fato. Mas no fim das contas, o que acabou acontecendo com Niterói após essa tragédia? Há cerca de 8 anos atrás, vários moradores ainda moravam em locais de alto risco e muito alto risco. Existe relato de moradores vizinhos que estavam em risco iminente de ver as suas casas desabarem no Morro da Chácara, no centro de Niterói, vendo as suas casas sendo desapropriadas sem terem para onde ir. Ainda relatos de pessoas que dizem que recebiam um valor social do governo tão abaixo, que os moradores tinham que continuar morando em locais de risco, pois não poderiam alugar um lugar melhor para morar com um valor tão baixo. Em uma entrevista, o atual prefeito de Niterói disse que está fazendo obras de contenções, a fim de minimizar os riscos de novos desabamentos. No local do desastre, foi feita uma obra de contenção, pois ainda existe pessoas que moram nas proximidades de onde aconteceu aquela avalanche de terra e lixo. E o que aconteceu com os sobreviventes? Muitos conseguiram ter onde morar, recebendo um valor mensal do governo. Porém, mesmo com quase 2 décadas dessa tragédia, muitos dos sobreviventes não conseguiram ter os seus direitos garantidos. Mesmo com muita injustiça, muitos dos sobreviventes tiveram que levar as suas vidas tendo que lutar pelos seus direitos ao longo dos anos. Uma tragédia que aconteceu por causa do poder do Estado, mas com promessas que nunca chegaram. Então, antes do fim do vídeo, temos um recado rápido para falar com você. Estamos tendo problemas para poder continuar trabalhando, pois existem gastos para que possamos continuar trazendo histórias aqui para vocês.
tanto que esse conteúdo está escrito há um bom tempo e só conseguimos divulgar essa história tanto aqui no nosso canal no YouTube, tanto lá no nosso blog só agora. Pois sendo bem sincero, vocês merecem sempre o melhor, com agilidade e rapidez. Porém, para trazer um conteúdo bem elaborado e rápido para vocês, infelizmente tem gastos. E nesse momento, precisamos de recursos para que possamos trazer um conteúdo como queremos aqui pro canal. Sendo assim, pedimos a sua ajuda financeira para que possamos trazer ainda mais histórias como essa com mais agilidade. Qualquer doação vai ajudar diretamente aqui no nosso canal no YouTube, nos textos lá no blog e nas plataformas de podcast e áudio. Pois qualquer contribuição vai diretamente para a melhoria do nosso trabalho. Para fazer a sua doação, é só apontar a câmera para o QR Code que está na sua tela ou enviando a sua doação para o e-mail que está abaixo do QR Code. Se você está ouvindo até aqui e puder doar um valor acima de R$10 por mês, você vai ter o benefício de ter o acesso ao nosso WhatsApp, vai poder escolher qual outros conteúdos que vamos trazer aqui, vai poder ter acesso antecipado aos nossos conteúdos novos que vamos lançar no canal, de forma antecipada e muito mais. Porém, para ter acesso a todos os benefícios ditos anteriormente, vai ter que enviar os seus dados para o e-mail que está abaixo do QR Code, como o DDD e o número do seu celular, o nome e o sobrenome, junto com o comprovante da doação. Caso você não possa fazer nenhuma doação no momento, pedimos por favor que você compartilhe esse conteúdo para o máximo de pessoas que você puder, pois assim nos ajuda no crescimento do nosso canal também. Juntos somos mais fortes. Acesse o nosso blog, que é alusionismoporanduba.blogspot.com. Ouça nossos áudios no Spotify, acessando Alusionismo Poranduba na plataforma. Siga-nos nas redes sociais. Os links e os arrobas estão na descrição. Depois da mensagem divulgada, eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais!